te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, então, o último capítulo do livro de Eclesiastes. Então, vamos fazer em duas etapas, hoje e no próximo vídeo. E aí encerraremos, então, o livro de Eclesiastes. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida, como tem sido para a minha vida durante esses dias que nós temos, então, refletido sobre o texto, então, de Salomão. Desde já compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas, dê o seu like, seu joinha, assine o canal se você ainda não fez, se não é inscrito, se inscreva, ou então incentive outros a fazerem o mesmo, a se inscreverem, ok? E vamos, então, ao texto de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12 é o capítulo final, então, do livro, onde Salomão reflete sobre a natureza fugaz da vida e a importância de viver de acordo com a vontade de Deus. Tá? Essa vida que é tão curta, essa vida que é tão rápida, tão passageira. Ele começa o capítulo 12 usando linguagem metafórica para descrever o processo de envelhecimento e a aproximação da morte. É sobre isso que ele vai falar aqui no capítulo 12, sobre a questão do envelhecimento. Começamos a falar isso no vídeo anterior, no capítulo 11, sobre a questão do envelhecimento, dos versículos de 7 em diante, né? E aqui nós vamos dar continuidade e ele vai falar mais abertamente, então, sobre essa fase da vida de todos nós, tá? Então, ele sugere que, à medida que nós envelhecemos, nossas habilidades físicas diminuem e, portanto, a mortalidade se torna mais aparente, né? Percebemos que ela está, então, muito mais próxima de nós. A seguir, então, o autor reflete sobre as limitações do conhecimento humano e a importância de buscar a sabedoria. E essa busca é incessante até o fim dos nossos dias. O autor sugere que a sabedoria que vem de Deus, né, é valiosa e mais valiosa, evidentemente, do que as posses ou conquistas aqui na Terra. Tá? Ele reflete ainda sobre a importância de viver de acordo com a vontade de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Sugere que esta é a chave para uma vida plena e significativa, que é, em última análise, cada pessoa sendo responsabilizado por suas ações. Tá? Então, cada um será responsabilidade por tudo o que fez ou deixou de fazer. Por fim, o autor, então, conclui o livro com uma reflexão sobre a importância de temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Ele sugere que esse é todo o dever dos seres humanos, né? Temer a Deus, e esse temor traz sabedoria e entendimento. O livro de Eclesiastes, então, como um todo, fornece uma exploração instigante do significado e propósito da vida e encoraja os leitores, a cada um de nós, a buscar uma vida de significado e propósito de acordo com a vontade de Deus. Ele deixou bem claro em todo esse livro que a vida fora da vontade de Deus, ela é inútil, ela é sem sentido, é correr atrás do vento. Então, ele fala, mais uma vez, repetimos sobre a vida terrena, sobre todas as coisas que estão sob a face da terra, né? E que tudo, então, é passageiro e que, fazendo as suas observações como um filósofo,
como alguém muito sábio, né? Um grande conhecedor da vida, mas entende que até mesmo a sua sabedoria tem limitações, porque o todo sábio, todo conhecedor é nosso Deus, e nós não conseguimos e não temos condições de realmente entender e compreender todas as coisas de Deus, tá? Mas com certeza podemos aceitá-las, sabendo que elas são importantes para nós, e que a vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável. E aí então ele começa a falar sobre a mocidade, aqui no primeiro versículo, dizendo o seguinte aí: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a lua, o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os olhos pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Temos os 7 primeiros versículos aqui, que nós vamos pensar ou refletir neles, então, hoje, né? O versículo 1 conecta-se diretamente com o versículo anterior do capítulo 11, né? Versículo 10. Porque a juventude, ela termina antes que nós venhamos a perceber. Passa-se muito rápido. A gente começa a olhar para trás e ver que a vida passou muito rápida. Parece-nos que quando nós éramos jovens, adolescentes, queríamos chegar a completar 18 anos para termos uma certa liberdade, para podermos conquistar muitas coisas, para podermos dirigir um carro, né? Para podermos, então, ter liberdade para tantas ações. Mas depois que passa esse tempo, né? Aí nós olhamos para trás e vemos que passou tão rápido. Parece que demorou para chegar aos 18, depois dos 18 passou tão rápido, e agora nós olhamos para trás e a vida passou e nós não temos como retomar absolutamente nada. Então o pregador, Eclesiastes também é chamado de o pregador, o livro do pregador, confronta a juventude com a seguinte frase: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua juventude. O jovem não deve pensar apenas no seu bem-estar, mas sobretudo também pensar no seu Criador, pensar naquele que o trouxe à vida. Lembrar-se não é apenas um lembrete para não esquecer, mas é um mandamento que implica uma devoção total a Deus. Lembra-te do teu Criador. Uma devoção total ao Senhor. É amar a Deus, é servir a Deus, é temer a Deus. E ele diz que deve fazer isso nos dias da sua mocidade. Então, Deus quer ver esse lembrar traduzido na prática da vida. Esse lembrar significa que você vai viver dia a dia pautado por aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Trata-se de viver como mordomos que prestarão contas ao nosso Criador pelo que fizemos com as nossas vidas. Lembra-te do teu Criador. Vimos no capítulo 11
né, no nosso vídeo anterior, que ele falava justamente que você pode andar pela vista dos seus olhos, pode fazer o que você bem entender e quiser, mas saiba de uma coisa: Deus trará tudo isso a juízo, ele vai pedir contas de tudo isso um dia. A percepção então de que a juventude em si é uma coisa vazia ensina os jovens a buscar algo mais elevado e permanente, ou seja, buscar a Deus, o seu Criador. Se devemos a vida ao Criador, é justo que o agradeçamos e que dediquemos a nossa vida a Ele. Esquecê-lo leva a escolhas erradas, cujas consequências podem permanecer para o resto das nossas vidas. Então, não é prudente se esquecer do Criador. Não é prudente deixar de lado os caminhos do Criador. O chamado ao jovem para pensar em seu Criador nos dias da sua juventude é feito pelo pregador aqui porque os dias da sua juventude são preeminentes para se familiarizar com ele e com a sua palavra. Você tem uma vida pela frente, você tem então muita disposição, muita energia, tem aí uma mente brilhante que vai poder guardar muita coisa e conhecer muita coisa, desvendar muitas coisas da palavra. Somente a comunhão com ele e o conhecimento da sua vontade sobre a vida vão dar fundamento à sua vida. Esses dias passam rapidamente. Eu posso dizer que passou rapidamente. E não só isso. Ele diz que passa rapidamente, mas vem também os maus dias. Se aproximam os anos em que você dirá que não tem prazer neles. Por quê? Porque deixou Deus de lado, olhou somente para si, para as coisas que queria, para os seus projetos, os seus planos, e deixou Deus de lado, deixou o Criador de lado, não o amou, não o serviu, não o desejou na sua vida, não o respeitou. Então, antes que isso aconteça, você deve ter se acostumado a pensar no seu Criador. A palavra antes, né, antes que venham os maus dias, marca aqui uma mudança das condições de vida, uma mudança para a qual você deve estar preparado, porque a vida vai mudar. Não pense que vai ficar jovem para o resto da vida. As situações, a vida, as circunstâncias vão mudar. E essa mudança de jovem para a idade adulta e para a idade de alguém que vai envelhecer e depois morrer, isso é inegociável, é irrevogável. Todos nós passaremos por esse processo. Ninguém vai ficar jovem para o resto da sua vida. Chegará o tempo do envelhecimento e é sobre isso que aqui Salomão vai falar. Ele fala no versículo 2 que nós lemos que se escurecerão o sol e a lua, a luz, a lua, as estrelas, e que as nuvens vão trazer água. Então, o fato de o sol e a lua e as estrelas serem escurecidos pelas nuvens aponta justamente para a ideia geral de que com o passar dos anos, e veja, aqui ele vai fazer em todos esses versículos, em todo esse capítulo, ele vai usar metáforas muito interessantes, figuras de linguagem bem interessantes. E essas figuras que vemos aqui, o sol, a luz, a lua, as estrelas, as nuvens, com o passar dos anos, a capacidade nossa de buscarmos novos projetos, de tentarmos conquistar muitas coisas, de buscarmos a felicidade, ele desaparece. Da mesma forma, nuvens recorrentes apontam para uma sequência recorrente de situações difíceis. Chuva, tempestade. Então é como uma tempestade que começou, enquanto outra tempestade já está aparecendo. E é triste a gente ver isso. Nós temos visto nos dias de hoje, aqui no sul do país, quantos dos nossos queridos patrícios tendo problemas com chuva, quanta inundação, quanta destruição, quanta calamidade. Imagine cada vez que
surge a chuva de novo, como eles ficam exacerbados com toda certeza, como eles ficam receiosos do que pode mais vir a acontecer. Então o pregador ele vai falando justamente sobre essa situação, que quando vai chegando então o tempo da velhice, tempestades e tempestades vão surgir, e nós não temos todo o vigor que tínhamos no passado para enfrentar essas tempestades. Versículo 3, ele diz: no dia em que tremerem os guardas da casa, se encurvarem os homens fortes, cessarem os moedores, por já serem poucos, se escurecerem os que olham pelas janelas. Ele descreve a decadência, então, do homem como resultado da velhice. E entenda o que Salomão está dizendo aqui, está falando sobre a realidade da vida. E, evidentemente, os tempos em que Salomão escreveu esse texto eram diferentes dos nossos dias. Hoje há uma possibilidade maior da nossa longevidade e também de suportarmos, mesmo na velhice, algumas situações diferentes no passado, né? Haviam limitações muito maiores, os recursos eram bem menores do que nós temos hoje, mas mesmo assim, o que ele mostra aqui é uma realidade para a vida que nós sabemos e para a vida de muitas pessoas e a grande maioria da população. Então aqui nós vemos a verdade do ditado que a velhice vem com a enfermidade. Surgirão muitos problemas. A gente brinca, né, dizendo que chegamos à idade do condor. É dor para todo lado, né? Então nós vamos tendo problemas sim. A solidão decorrente da velhice também desempenha um papel que deixa claro, né, justamente que nós passamos já um tempo, né, o nosso tempo de juventude, nosso tempo de força, de energia, a fase adulta passou, chegamos à velhice e vem junto com essa questão, muitas vezes, não é algo que é um padrão, que é para todo mundo, mas para a grande maioria de pessoas, uma solidão que vem decorrente dessa velhice. Principalmente quando não se respeita as pessoas de idade, como nós vemos em muitos lugares no nosso país, onde muitas pessoas de idade são jogadas de lado, onde não se respeita essas pessoas, onde não se dá oportunidade para essas pessoas, né? Onde se deixa de lado essas pessoas sem que realmente tenha algum amparo para eles. Uma cultura nossa que despreza a velhice, enquanto outras culturas, né, no Oriente exaltam a velhice. Trabalham junto com aqueles e respeitam demais, aqui ao respeito de menos. Então, com certeza, a solidão aqui cumpre o seu papel de uma forma muito mais contundente. As crianças, elas têm as suas próprias atividades ocupadas, têm os seus colegas, né? E estão ali sempre envolvidos com tantas situações, com tantas pessoas, têm poucos problemas para poder lidar, não percebem até mesmo esses problemas. Mas o corpo, conforme vai se passando o tempo, então, é comparável a uma residência proeminente com guardas, residentes vitais, funcionários dispostos e cuidadosos, pessoas que fornecem entretenimento, são artistas. Então, nós devemos estar bem cientes de que, como uma casa pode cair em ruínas, também acontece com o corpo humano. O dia que tremerem os guardas da casa, né, nós vamos começar a ter problemas com essa questão do tremor, essa questão da casa começar a ruir. E a casa aqui está falando sobre o nosso corpo, que agora não é mais tão poderoso, tão forte como era no passado. Os vigias da casa, então, representam, né,
Os guardas da casa representam então as mãos e os braços. As mãos e braços que outrora eram poderosos, agora estão tremendo. Mãos, braços estão tremendo. E a gente vê que isso acontece na velhice ou não? Você pode ver isso quando eles bebem uma xícara de chá ou levam um garfo com comida à boca, vão começando os tremores. Isso faz parte. E se encurvam os homens fortes, em outra tradução, os homens valentes. Isso representam as pernas que antes eram como que pilares, agora se dobram facilmente. São como que amolecidas. Vejam como as pessoas de idade facilmente caem, tropeçam. Quantas e quantas vezes é preciso ter muito cuidado, porque uma grande quantidade deles vivem tendo problemas com queda. Isso tudo por quê? Porque a gente vai se encurvando, como diz aqui o texto, porque não temos mais toda aquela força. Ele fala ainda sobre cessarem os moedores, ou as moedoras, né? Que eram mulheres, então, que justamente moíam os grãos para que pudesse virar uma farinha bem fina. E isso daqui, então, essa figura representam os dentes, os molares, a dentição, porque nós vamos triturando, então, os alimentos, como aquelas mulheres trituravam as sementes até virar o trigo, até virar uma farinha bem fina. Mais e mais dentes vão caindo, né? O mastigar dos alimentos vai ficando mais difícil, né? Mastigar os alimentos com facilidade, né? Os pedaços mais duros, mais saborosos, não é mais possível, não é mais tão tranquilo, tão fácil de fazer isso. A comida tem que ser cada vez mais líquida, porque tem que ser ingerida, né, por nós, e às vezes problemas até para a ingestão desses alimentos, porque se engasga muito fácil. Tudo isso faz parte da velhice. É isso que ele está mostrando aqui. Em outras palavras, com figuras aqui de linguagem, mas é isso que ele está dizendo. Ele diz que os moedores já são poucos dentes. Mas ele diz ainda se escurecerem os que olham pelas janelas. Então está representando aqui, evidentemente, os olhos. Aquela visão nítida também ela vai diminuindo, né? Muitas vezes começa com o fato de que nós não temos mais um braço tão longo para poder enxergar, né? Então nós precisamos de óculos para poder enxergar as coisas, ou de perto ou de longe, né? Quantas pessoas sendo operadas por causa da catarata, que vai dificultando a nossa visão. Então vão se escurecendo as janelas. Ele deixa claro isso. Mas ele ainda continua usando figuras. As portas da rua se fecharam por causa do baixo ruído da moedura. Então está falando aqui, representa essas portas da rua, representa as orelhas e também os lábios. Em relação aos ouvidos, a audição vai diminuindo também. A pessoa vai ficando cada vez mais surda, né? Você tem que perguntar cada vez mais: o que é que você disse? O que é que você está dizendo? Como que foi mesmo? Repete. Com relação aos lábios, está ficando cada vez mais difícil de se expressar em palavras, né? A gente vai tendo dificuldade até de lembrar de certas palavras. A gente vai se esquecendo de algumas coisas. Então até o balbuciar vai ficando mais difícil. Então ouvidos e lábios são necessários para uma boa comunicação. E isso se torna cada vez mais difícil na velhice. E muitas vezes os jovens não entendem isso e ficam raivosos, nervosos com as pessoas mais velhas, porque eles têm que, às vezes, repetir várias vezes alguma coisa. Mas não é porque eles querem, não é porque eles estão tirando onda na sua cara, é porque não estão mais tendo condições de ouvir tão bem ou falar tão bem, né? E se levantar a voz das aves. Aliás, antes ele fala sobre o baixo ruído da moedura, né? Esse baixo ruído, então, é aplicado ao declínio, né?
do interesse pelo que está acontecendo na vida diária. Você vai se tornando cada vez mais isolado e pouco preocupado com o que está acontecendo no seu dia a dia. Você vai se fechando, né? E se levantar a voz dos pássaros ou das aves, pode se referir a levantar cedo pela manhã, que não há mais menção de um sono longo e saudável que se pode ter após, né, um longo dia de trabalho. A pessoa então vai perdendo o sono com a velhice, vai acordando cada vez mais cedo e tendo cada vez menos coisa para fazer. E a vida vai ficando tediosa com toda certeza. Mas ele continua dizendo, né, e todas as filhas da música se abaterem. Então ele fala sobre as canções, então refere-se às cordas vocais. Quando antes você tinha aquela voz forte, cheia, poderosa, agora ela se torna trêmula. Gente, você não consegue mais falar e cantar como você cantava antes, né? Mas ele continua, quando também temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Tá? Então a gente vai vendo aqui muitas outras coisas acontecendo. Então, vemos também que o ancião ele pode ter medo de um lugar alto, né? Quando temer o que é alto. Fique inseguro, né, em lugares altos. Os temores da estrada, quando houver espantos pelo caminho, se refere à rua com todo o seu tráfego. O ancião tem medo de atravessar a rua, saltar rapidamente de um perigo iminente para fora de está fora de questão. Você não tem mais aquela habilidade, você não tem mais aquele senso de espaço, de tempo. Você perde tudo isso, né? Mas ele fala, florescer amendoeira é uma referência ao cabelo que cresce grisalho e branco. Vai então se tornando cada vez mais branco. Também seu movimento se torna cada vez mais lento, né? Trabalhoso, arrastado, como um gafanhoto que não consegue mais pular. É um gafanhoto que agora está se arrastando. O baixo peso do seu velho corpo torna-se um fardo pesado. Porque você pode estar ali com um baixo peso, mas aí mesmo assim, né, você está se arrastando. Porque o homem se vai à sua casa eterna, né? E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Então, nós vamos ouvindo cada vez mais. E é interessante ver isso, as praças, como vão ficando cada vez mais cheias de pessoas de idade, onde elas se juntam para poder, muitas vezes, prantear, chorar, falar dos problemas, das dificuldades. Porque o homem está indo para onde? Para a sua casa eterna. Com certeza a morte está chegando e ele sabe claramente disso. Percebe isso na sua vida. Antes que rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, né? Então aqui ele está falando justamente sobre a questão de prata e ouro serem mencionados, sobre o alto valor da vida do homem que está indo embora. As últimas ações que levam então à morte são descritas visualmente em 4 expressões aqui, né? Quebrado, esmagado, quebrado. Ele vai falando aqui nesse versículo. Então vai falando sobre a finitude da vida. Se despedace o cântaro, né? Se quebre a roda. Então vai falando sobre tantas situações em que a vida vai sendo cada vez mais, vai se definhando, né? E vai se perdendo então essa vida. Tá bom? Nós vamos parar aqui no versículo 6 então, por causa do nosso tempo. E no nosso próximo encontro, próximo vídeo, nós vamos então para os versículos de 7 até o final. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor e que nós possamos entender aqui, né? Entendemos as nossas limitações como velhos, mas não permitimos que isso traga desconforto para nós, ou então desilusão da vida, mas sabendo que nós podemos lutar contra essas situações e ainda ter um espírito jovem. Vamos ver isso ele falando mais à frente. E sabemos que também aqueles que são mais jovens tomarem bastante cuidado, respeitarem os mais velhos, né?
e terem bastante paciência com eles, porque isso é necessário, e honrar essas pessoas é extremamente importante e salutar, tá bom? Deus, obrigado por essa manhã, pela vida de cada um daqueles que estão conosco. Ajuda-nos a entender essas palavras, observações e ensinos aqui de Salomão, para que nós possamos, ó Deus, viver de acordo com a tua vontade e possamos ser bênção, ó Deus, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a compreendermos os jovens e os jovens compreenderem os mais velhos, e que assim possamos andar juntos e unirmos força e sabedoria para podermos melhor te servir. Oramos assim, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe então a todos vocês, que todos tenham um bom dia debaixo da graça e da orientação do Senhor, e no nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, estaremos terminando o capítulo 12 aqui de Eclesiastes e terminando também esse livro tão precioso, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus assim permitir. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar. Mostra